Olá a todos, pessoal. Estou aqui de volta e nas últimas horas o Trump tem feito cada vez mais ameaças ao Irão e a situação de guerra que já existe parece que cada vez mais vai piorar. E também tendo em conta o apagão do ano passado, eu tenho nos últimos tempinhos mantido cá em casa alguns itens que eu acho que são necessários à sobrevivência. Necessários não, mas podem ajudar na sobrevivência. E queria-vos mostrar hoje, talvez possam ter alguns em casa ou possam vir a ter, e são coisas que podem vos ajudar se houver alguma catástrofe, alguma coisa desse género, ou até mesmo em situação de guerra, pá, que esperemos que não, mas que eventualmente pode acontecer, são coisas que irão nos ajudar. Bom, em primeiro, eu tenho aqui, porque ninguém vive sem comer, tenho aqui enlatados. Os enlatados são muito bons, porquê? Porque têm uma data de validade maior do que a comida normal, não é? Aguentam mais tempo. Por exemplo, este grão aguenta até 2029, mais 3 anos. E aqui as ervilhas até 2028, mais 2 anos, ou seja, é uma comida que tem uma data de validade muito maior, pode ser guardada em quaisquer condições e que pode ser salvação, pá, quem sabe. Se ficarmos sem comida ou assim, muitas vezes podemos ter aqui alguns alimentos que nos ajudam. Também costumo ter sempre em casa, ou tento ter sempre em casa água, algumas garrafas sempre de água cheias, na eventualidade de ficarmos sem água ou de, não sei, um dia abrirmos as torneiras e não sair nada, pelo menos ter uns quantos litros de reserva em casa é sempre importante. Até mesmo a gente pode ir consumindo no dia a dia e depois está sendo para substituir, mas deixem-nos sempre assim com uma reserva, o que eu acho que é bastante importante. E pronto, estes aqui são as coisas assim mais óbvias, não é? Falando de alimentação. Agora passando para uma outra parte, o que é que eu tenho aqui? Isto são algumas compras que eu fiz na net e que foi mais a pensar no apagão, mas também podem ser úteis num caso de guerra. Tenho por exemplo aqui esta lanterna, acho que ela também faz de powerbank, mas o que é interessante é que ela tem aqui o painel solar, ou seja, podem meter a carregar ao sol, não precisam de ter eletricidade, e como podem ver é bastante forte. E no caso, por exemplo, de haver um apagão, podemos ter eletricidade em casa e muitas vezes já para algumas situações é bastante importante, à noite e tudo. É bastante importante. Pensando nisso, o que é que eu arranjei também? Arranjei também esta, não é lanterna, é a lâmpada, que como podem ver aqui também tem um painel solar. Podem metê-la a carregar ao sol e depois utilizar. É sempre bom para ter luz. Imaginem, se tiverem 2 ou 3 destas em casa, metem a carregar durante o dia e durante a noite, se não tiverem eletricidade por alguma catástrofe, algum motivo, conseguem ter eletricidade a uns cômodos. Até tem este ganchinho aqui que eu acho que é muito importante. Muitas vezes deixa-nos prender a coisas no teto e ela ficar acima de nós. Também dá jeito. Não é tão forte quanto a outra, mas também dá jeito. E falando nas coisas solares, a última que eu mandei vir foi este mini painel solar que funciona muito bem com outras coisas. Eu já vou mostrar mais à frente. Mas basicamente, pronto, como sabem, é um painel solar, mete-se ao sol e fornece-nos energia. O que é que funciona muito bem com isto? É uma coisa que eu também tento manter sempre carregado, pelo menos, que é o mais importante, que é ter uma power bank. Esta, por acaso, como podem ver, está a 100%. E ela funciona bem com o painel solar. É só ligar, mantenho o painel solar no sol, a apontar para o sol, e ela vai carregando a power bank em caso de falta de energia. Serve sempre para carregar depois telemóveis ou outros dispositivos que possam vir a ser importantes, e arranjando assim uma fonte de energia sustentável. Outras coisas, agora que estamos a falar de energia, não é? Muito importante termos uma lanterna também. Tenho algumas cá em casa, mas é sempre importante termos uma lanterna. Já tenho aquelas que são solares, mas estas normais também são importantes. E para funcionar com isto, tenho também, tento manter sempre cá em casa uns packzitos de, está a faltar a palavra, pilhas,
que muitas vezes, pronto, ele faz as lanternas funcionar e muitas vezes podem servir para fazer outros eletrodomésticos funcionarem, coisas mais de sobrevivência desse género. Em caso de acabar a energia, eventualmente acabar as pilhas ou o painel solar deixar de funcionar, alguma coisa desse género, também tenho aqui algo que é, pronto, essencial, que é um isqueiro, não é? Fazer fogo. Muitas vezes o fogo é que nos irá ajudar, não é? Digo eu, sempre nos ajudou a nossa vida toda e muitas vezes não temos, não conseguimos ter eletricidade ou não conseguimos ter baterias, coisas desse género e poderemos ter que utilizar o fogo. E para relacionar com o fogo, tenho também aqui uma coisa que é importante, que é, pode parecer que não, mas são velas. Velas são bastante importantes. No caso, quando houve o apagão, houve várias famílias que usaram velas. Obviamente ninguém estava à espera, nem preparado. Mas velas são bastante boas, metem-se em qualquer lugar, ainda duram algumas horas. Também tenho estas aqui maiores. Essas maiores que são capazes de durar uma noite inteira a fornecer energia. Esta por acaso cheira bem. Mas também tenho estas pequenininhas que muitas vezes, se ficarmos sem energia à noite, sem eletricidade, metemos assim em cima de uns armários, de umas mesas e conseguimos iluminar a nossa noite ou a nossa casa por alguns momentos. Por falar nisso, agora vou fazer um pequeno corte e vou-vos ensinar a fazer uma vela caseira, totalmente caseira. É isso mesmo, pessoal. E, bom, estou aqui num cenário novo para todos aqueles que ainda não viram o primeiro episódio do podcast Na Ponta da Língua, que está aí presente no canal. Que ainda não tiver visto, passem por lá, pessoal. Mas pronto, isso não é agora o principal. Estou aqui neste novo cenário que é só mesmo para fazer esta experiência, para vos mostrar como é que se faz uma vela caseira. É muito simples, só precisam de 4 ingredientes. Precisam de água, precisam de azeite também, qualquer tipo de azeite dá. Eu sei que o azeite está caro, mas é só preciso um bocadinho. Precisam de cotonetes e também precisam de arroz. São os 4 ingredientes necessários para fazer uma vela em casa. Então, e como é que se faz? Bom, primeiro vocês têm que arranjar um recipiente que dê para velas, não é? Neste caso eu escolhi um copo. O vidro é bom, não escolham coisas de plástico nem de papel, obviamente. Mas isso já todos vocês sabem. Primeiro, o que é que vamos fazer primeiro? Vamos colocar arroz. Vamos colocar arroz no nosso copo. Eu estou a meter bastante porque este copo é fundo. Não era este o copo que eu queria, mas o outro copo não está disponível. Mas mesmo assim irá durar bastante. Uma vela destas, se tiver uma boa quantidade de óleo, quanto mais azeite meterem, obviamente mais tempo vai durar, mas já vão ver isso. A seguir, depois de meterem um bocado de arroz, o que é que vamos fazer? Vamos meter água. Vamos meter água na nossa vela. Vamos meter água até tapar o arroz todo. Como podem ver, já tapou o arroz todo, até está um bocadinho demais. Mas está bom. Não sei se conseguem ver bem, espero bem que sim. Mas pronto. Agora, já temos a água, já temos o arroz. O que é que vamos fazer? Agora vamos meter azeite. Vamos meter o azeite por cima, vamos criar uma camada de azeite, né? Porque como vocês sabem, o azeite e a água não se misturam. Vamos meter só um bocadinho porque o azeite está caro. Como podem ver, já temos aqui uma camada de azeite aqui em cima da água. Tentar não sujar aqui a mesa. Podem ver, tem o azeite, tem a água. Esta vela vai queimar durante bastante tempo, porque tem uma quantidade generosa de azeite. E o próximo passo é cortar um cotonete. Vamos cortar aqui a parte de baixo do cotonete. Tirar uma das cabeças. E depois vamos meter a parte da cabeça para cima, o mais perto do azeite possível. Ou seja, vamos enfiá-lo aqui no arroz. O arroz vai servir para deixá-lo, o cotonete estável, em pé.
Como podem ver, já está ali enfiada dentro do arroz, com a cabeça de fora. E agora é só pegar fogo. Opa, ela demora um bocadinho a pegar a primeira vez. Vamos ver, vamos ver. Oi. Agora que vai para o canal é que está a correr mal. Querem ver? Ok, correu mal a primeira, não há problema. Tenho aqui outras. Às vezes acontece, ou porque a cabeça está muito... a cabeça fica molhada, mas não há problema. Mas bom, como podem ver, cortei a outro cotonete. Isto às vezes não vai à primeira, vai à segunda. Deixar um bocadinho mais alto este aqui. Queimar mais em baixo. Ok, este aqui já foi. Deve ter sido porque eu meti o cotonete muito baixo e ele apanhou com azeite. Mas como podem ver agora, a chama vai ficar mais forte. Espero que isto não esteja a atrapalhar a câmera. Mas sim, uma vela destas deve durar umas 2, 3 horas. Depende da quantidade de azeite que vocês metem. Agora, os dois cotonetes estão-se a juntar num só, mais forte ainda, como podem ver. Até correu bem, porque ele agora está a apanhar o outro cotonete que já está molhado com o azeite. Então ele está a fazer uma chama mais forte ainda. Mas como podem ver, é uma chama bastante forte. Realmente espero que isto não esteja a atrapalhar a câmera. Mas é uma chama bastante forte e que uma coisa facílima, que dura apenas para fazer, em uns poucos segundos. Com itens que são fáceis, cotonetes toda a gente tem em casa, água também, arroz também, azeite também, apesar de estar caro. Mas é uma chama forte, como podem ver, é bem forte a chama. Isto está a fazer um fumo aqui desgraçado, espero que isto não apanhe na câmera. Esta filmagem deve estar uma porcaria, mas isto é trabalho na prática, é assim que fica. E como podem ver, pessoal, temos aqui a chama, super forte, super duradoura, super simples. E vamos voltar para o quarto, para continuar a minha lista de itens essenciais, pessoal. Já vos vejo lá. Para vocês vai ser só um corte, mas para mim vou ter que mudar de cenário outra vez, para concluirmos este vídeo. Até já! Bom, pessoal, estamos aqui de volta no meu quarto. Como podem ver, agora temos aqui a presença da vela. Vai ficar aqui até ao final do vídeo, só para vocês verem como é que ela está a aguentar. Era engraçado se ela agora se desligasse. Desligasse não é uma luz, mas se apagasse. Bom, para finalizar, outras coisinhas importantes que eu acho que devem ter sempre atenção em casa e devem manter sempre um estoque, uma coisinha assim mínima, mas muitas vezes pode-vos ajudar. Em primeiro lugar, também terem um kit de primeiros socorros, que eu tenho este aqui, com alguns remédios, algumas coisas, alguns antibióticos. Também tenho aqui, que é bastante importante, álcool etílico, muitas vezes para desinfetar alguma ferida que a gente possa vir a ter ou alguma coisa do género, sempre importante. Também tenho aqui umas compressas, umas ataduras, são coisas que podem calhar sempre bem. Muitas vezes a gente pensa que tem em casa e não temos. Quantas vezes já pensei que tinha álcool em casa e quando fui ver estava sem nada. É sempre bom darmos uma olhadinha, mantermos isso em mente. Também tenho uma tesoura, é importante que tenham tesouras que cortem bem, não aquelas tesouras que muitas vezes usamos na primária, ou aquelas tesouras de cabeça redonda, acho que é isso que se chama. É importante que tenham uma tesoura boa, muitas vezes é mesmo para cortar compressas ou algo assim mais para esse lado de emergências, dá sempre jeito, ou se eu preciso cortar roupa ou uma coisa assim, dá sempre muito jeito. Obviamente que uma coisa que eu pessoalmente acho que tem uma grande importância, infelizmente não vejo muita malta a falar sobre isso, porque é algo muito banal, mas tal como o álcool e tal como essas coisas, muitas vezes a gente pensa que tem em casa e quando vamos ver não temos, ou a que temos é de uma qualidade muito inferior. É um bom rolo de fita cola. Um bom rolo de fita cola muitas vezes salva-nos de muitas situações importantes em que conseguimos, por exemplo, manter algo preso ao nosso corpo. No caso, se fazemos uma ferida, metermos uma ligadura, conseguimos prender ao corpo. Ou, por exemplo, se tivermos que prender alguma coisa, muitas vezes a fita cola nos vai salvar.
e em situações assim de mais risco. Pode parecer que não, mas muitas vezes conseguimos criar coisas assim do nada com fita cola em momentos inoportunos. E muitas vezes temos fita cola ou daquelas pequenininhas que não servem para nada, para trabalhos escolares, mas assim nesse caso é muito complicado. Ou então não temos, muitas vezes acontece isso, de pensarmos que temos algo em casa e quando vamos ver a nossa despensa está vazia. Mas bom, já falámos de comida, já falámos de água. Este vídeo foi mais baseado na energia, na luz, nesse tipo de coisas, porque acho que eu tenho mais cá em casa devido ao apagão. Quando houve o apagão, eu reforcei um bocadinho mais nisso, né? Foi a primeira vez e única até agora que fui à Temu e que mandei enviar essas coisas da China. Foi tipo 1€, aquelas lâmpadas e tudo solar é 1€, super barato. E muitas vezes podem nos salvar de situações perigosas ou situações chatas. Já falámos de água, luz, comida, um bocadito aqui sobre as coisas médicas, mas isso já é bastante óbvio. Todos temos remédios em casa, mas tentem ver se têm um estoque, uma bolsinha de primeiros socorros sempre à mão. E acredito que é isso, não vejo mais nada que me venha à cabeça agora de momento. Se vocês tiverem mais alguma ideia, mais alguma sugestão, coisas que vocês têm em casa que acham que são importantes, deixem nos comentários, até mesmo para outras pessoas também saberem, pode-nos ajudar a todos. Não é uma luta individual, muitas vezes temos que ajudar o próximo e deem dicas de coisas que podemos ter para eu melhorar, para vocês melhorarem. Espero que tenha-vos dado aqui alguma ideia. Pensem, vou comprar aquela lanterna que é solar, só porque não é? Às vezes pode dar jeito. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Para avisar que daqui a 2 dias vai sair o próximo episódio de Na Ponta da Língua, estejam atentos. E é isso. Vejo-vos no próximo episódio. A vela continua acesa, vai ficar acesa durante mais de 1 hora, mais 2, mais 3, muito possivelmente porque tenho bastante azeite. E é isso. Fiquem bem, pessoal. Tchau.